paz do Senhor Jesus. Meu nome é Márcio José Pinheiro e sou bacharel em Teologia pelas Faculdades Pan-Americana, Unitel e na Escola Teológica Koinonia. Hoje abordaremos o assunto a Igreja. Historicamente, apenas 3 décadas após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, os seus discípulos se espalharam pela Grécia, Roma e por todas as outras regiões para divulgar o Evangelho. Por volta do ano 60 d.C., havia pequenas congregações se encontrando regularmente e a religião dominante fora do mundo hebreu incluía uma quantidade de deuses e deusas muito distantes que não estavam interessados no problema dos seres humanos, e a história de um homem da Galileia começou a se espalhar. Algumas vezes pelo testemunho pessoal e outras vezes pela mensagem dinâmica em locais públicos. Os cristãos se encontravam regularmente e reuniam-se para orar desde o início do cristianismo. No livro de Atos, capítulo 1, menciona uma reunião de 120 pessoas. No capítulo 2, vemos que 3.000 pessoas foram acrescentadas ao grupo. E no capítulo 4, era 5.000 o número que creram em Jesus Cristo como o Messias prometido. No Novo Testamento, a palavra grega eclésia, traduzida como igreja, refere-se a um grupo separado ou assembleia, uma palavra comum usada para se referir a qualquer tipo de reunião secular. Quando aplicada aos cristãos, eclésia significa igreja, aqueles que foram chamados por Jesus Cristo, significando principalmente uma congregação local de cristãos e nunca um prédio. A igreja foi uma ideia de Jesus, não dos homens. Ela consiste de pessoas, não de prédios. Hoje em dia, a palavra igreja tem várias conotações. Quando nos perguntam onde é a sua igreja, a resposta, a gente costuma dar o endereço local onde nos reunimos para o culto. No entanto, a Bíblia nos ensina que a igreja está onde os seus membros estão. Não importa o horário nem o local. Parte do problema que temos para compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas é a consequência da nossa imagem mental da igreja como local específico do culto. Quando pensamos nas atividades da igreja, nossa tendência é imaginar apenas o que acontece entre as 4 paredes do prédio da congregação e não o que está acontecendo no mundo por intermédio dos que creram e que creem, dizem, fazem e são. Bom, vamos falar sobre os propósitos da igreja. Podemos entender os propósitos da igreja em termos de ministério em relação a Deus, aos cristãos e ao mundo. No relacionamento com Deus, o propósito da igreja é adorá-lo. Paulo ordena à igreja de Colossos que louve a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Colossenses 3, versículo de número 16. A adoração da igreja, ela está cumprindo o principal propósito da igreja com referência ao seu Senhor.
E com relação aos cristãos, o propósito da igreja é edificar. De acordo com as Escrituras, a igreja tem a obrigação de nutrir aqueles que já são cristãos e edificá-los à maturidade na fé. Paulo disse em seu próprio alvo que não era apenas levar a pessoa à fé salvífica inicial, mas em apresentar todo o homem perfeito, aí no caso maduro, em Cristo. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo de número 28. E ele escreveu à igreja de Éfeso que Deus havia concedido à igreja pessoas com dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos de número 12 e 13. Os propósitos com relação à igreja, o propósito da igreja com relação ao mundo é a evangelização e a misericórdia. Jesus disse aos seus seguidores que eles devem fazer discípulos em todas as nações. Mateus 28, 19. Essa obra evangelística de declarar o Evangelho é o ministério principal da igreja com relação ao mundo. É comum vermos as igrejas, principalmente dentro delas, pessoas apresentarem 3 figuras usadas no Novo Testamento, referindo-se fazendo uma analogia à igreja. As metáforas usadas no Novo Testamento para se referir à igreja ensinam respeito de suas múltiplas funções e têm ainda ao menos 2 funções: reunir os cristãos e enviá-los a pregar a palavra de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, a casa de Deus e a noiva de Cristo. Como corpo de Cristo, Jesus é a cabeça do corpo. Isto significa que cada membro funciona sob a liderança da igreja e interage com os outros membros do corpo. Porque, assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12. Em Efésios 4:4 está escrito: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 3,15: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Jesus, ele lidera a igreja e ela está sujeita a ele, pois ele é a fonte da sua unidade e cada parte do corpo é importante. Como no corpo físico, até mesmo as partes menores são tão importantes quanto as maiores. Qualquer membro da igreja, aos olhos de Deus, é tão importante quanto o pastor da própria igreja. A igreja é a casa de Deus. Essa casa de Deus, ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Efésios 2, versículo de número 20. Esse templo é o local de habitação do Espírito Santo. É composto
por todos os indivíduos e em quem o Espírito Santo mora. Portanto, a igreja de Deus, que não é feita de tijolos e cimentos, mas apenas de pessoas que são pedras vivas. A igreja é a noiva de Cristo. Essa metáfora apresenta o imenso amor de Cristo por sua igreja e por seu compromisso integral com ela. Bom, existe 5 requisitos para se tornar membro da igreja. Eles são focados em 5 pontos. O primeiro deles, crer no Senhor Jesus. Fé em Jesus Cristo inclui o arrependimento dos pecados, que é o pré-requisito para uma nova vida espiritual para se tornar membro do corpo de Cristo. Quando as pessoas perguntam a Jesus o que era preciso para fazer para realizar as obras de Deus, a resposta era: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Isso está em João, capítulo 6, versículo de número 29. Outro requisito, ser batizado como sinal externo de arrependimento. Então, os que creem têm a promessa de receber o dom do Espírito Santo. O terceiro requisito, agir de acordo com a verdade revelada, é o próximo requisito para se tornar membro do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo advertiu sobre os falsos profetas que estão surgindo na igreja e Pedro falou sobre o mesmo tema. Ao longo de todo o Novo Testamento, há ênfase na pureza doutrinária e na santidade de vida. O testemunho pessoal é uma característica visível a toda a igreja e alguns receberam o dom de evangelizar. O alvo era comunicar a mensagem do Evangelho nos locais próximos a Jerusalém e também ao mundo inteiro. As cartas de Paulo não contêm muita ênfase ao evangelismo, talvez porque os cristãos primitivos já fossem naturalmente evangelistas e eficientes nisso. Próximo requisito, servir a comunidade é uma tarefa comum para os membros da igreja que vai ao encontro das necessidades materiais e espirituais dos crentes e dos não crentes. As ordenanças da igreja. As ordenanças, ou sacramento, como alguns chamam, são ritos que significam e representam graça espiritual ou bênçãos. A Igreja Católica Romana, ela tem 7 sacramentos: batismo, ceia do Senhor, primeira comunhão, confissão, crisma, matrimônio e extrema unção. Os protestantes, ou os evangélicos, como a maioria chamam, eles defendem que as Escrituras reconhecem apenas 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia. O batismo ele foi considerado um sinal externo de uma graça interna, uma declaração e identificação pública com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Os protestantes se dividem quanto ao batismo. Uns acham que deve ser ministrado apenas em adultos que fizeram a profissão de fé em Jesus Cristo. Outros acham que as crianças também podem ser batizadas.
Já os batistas, os assembleianos e grande número de igrejas independentes defendem o batismo após a confissão de fé. Frequentemente, aqueles que são batizados quando crianças fazem uma confissão pública de fé, geralmente depois de terem um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Quanto à ceia, a maioria dos cristãos concorda que é necessário observá-la seguindo a orientação de Jesus. A ceia é um memorial, para ser um memorial e uma declaração da morte de Jesus até que ele volte. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de número 23 a 26. A maior parte dos protestantes acredita que os elementos pão e suco de uva são um memorial simbólico da fé. Eles afirmam que os crentes, ao participar da ceia, unem-se espiritualmente de maneira especial com seu Salvador, Jesus Cristo. É importante dizer que não é a participação dessas ordenanças que fazem uma pessoa se tornar cristã. Porque não existe um cristão isolado. Cada crente genuíno, independente de sua denominação, é espiritualmente unido com os outros. Todos fazem parte da Igreja de Cristo. Eu costumo dizer que quando o cristão está vivo para Jesus Cristo, ele é como um carvão no fogo. Mantém a chama acesa enquanto estão juntos. Quando você separa mesmo o carvão em brasa, você vê que ele se apaga. Quando os cristãos se afastam e se isolam, a fé também pode esfriar. Se somos obedientes a Jesus, nós nos identificamos e nos unimos a outros cristãos para junto adorarmos e servirmos a Deus. Ao fazermos isso, não apenas contribuímos com os nossos dons para abençoar os outros, como também nós somos abençoados. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Se vocês gostaram, clique em OK e eu agradeço. Jesus os abençoe.